Prazer estar com vocês aqui às sextas-feiras, levando informação de saúde, bem-estar. E hoje nós vamos conversar sobre o NeuroInter. É um congresso que vai acontecer pela primeira vez no interior da Bahia, um grande congresso que vai acontecer pela primeira vez no interior da Bahia, que vai reunir discussões científicas de neurologia e neurocirurgia. Já está aqui conosco no estúdio doutora Renata Nunes. Renata Nunes é a coordenadora da neurologia do Hospital Clériston Andrade, responsável pelo hospital, está ganhando grandes prêmios internacionais, idealizadora também da corrida de prevenção ao AVC, e está aí com o primeiro congresso de neurologia e neurocirurgia do interior da Bahia. Doutora Renata, seja bem-vinda ao Direto ao Ponto. Muito obrigada, Cris. É uma honra enorme estar aqui fazendo parte desse momento com você e falar um pouco desse evento tão incrível que vai acontecer na nossa cidade na próxima semana. Vai acontecer de 23 a 25. O que é que a população de Feira de Santana, os médicos, estudantes, eles podem esperar desse congresso? Isso, Cris, são 3 dias de evento. O primeiro dia, à noite do dia 23, vai ser um evento aberto, não necessariamente só para pessoas inscritas, e os 2 dias seguintes para aqueles que se inscreveram no evento. A ideia desse momento é discutir o que tem de mais atual com relação a terapias neurológicas e neurocirúrgicas. A gente vai falar de todos os temas mais importantes da neurologia. A gente vai falar sobre demências, doença de Alzheimer, a gente vai falar sobre doenças inflamatórias, sobre esclerose múltipla, sobre várias doenças que hoje a gente tem uma mudança no cenário e o que a gente pode fazer de tratamento. A neurologia, ela evoluiu muito nos últimos anos e tem várias terapias novas disponíveis para várias condições que antes a gente tinha poucos recursos e podia beneficiar poucos pacientes. Então, a ideia desse evento é trazer atualização científica, é reunir grandes especialistas, tanto na neurologia quanto da neurocirurgia. Vai ter gente do país inteiro e muita gente vindo de todas as cidades do interior da Bahia, de Feira de Santana e também da capital, para fazer ciência em Feira de Santana. Então, o congresso vai reunir neurologistas, neurocirurgiões, profissionais de diversas áreas. Como essa integração entre essas especialidades impacta diretamente na qualidade no atendimento aos pacientes? Cris, eu costumo dizer que a neurologia e a neurocirurgia são especialidades casadas, que a gente não consegue trabalhar bem se a gente não estiver trabalhando junto. E tudo que a gente fala de boa assistência à saúde envolve a interdisciplinaridade. Então, a ideia é um evento da neurologia e neurocirurgia, mas que engloba todos os principais temas que envolvem as duas especialidades. A gente vai ter diversas mesas e em cada mesa de discussão a gente vai ter neurologista e neurocirurgião, colocando sua perspectiva com relação aos temas mais importantes, com relação ao que tem de mais clínico e de mais cirúrgico quanto a cada condição. A gente vai falar sobre cefaleias, a gente vai falar sobre doenças imunes, a gente vai falar sobre AVC, que inclusive é um dos temas que vai ser mais discutido no evento e o que tem de mais atual e mais importante no tratamento do AVC. Então, a proposta é que seja bem integrativo de maneira geral. Já que a gente está falando de AVC, vamos falar dessa doença, que é uma doença infelizmente muito comum, que acomete muitas pessoas, algo que acontece de repente. Você está aqui conversando e de repente é acometido, e você é especialista, não poderia deixar de falar um pouco sobre o AVC. Como é que está o cenário de AVC no Brasil? O cenário de AVC, Cris, ele continua sendo assustador. Às vezes a gente não tem noção do impacto, mas eu costumo sempre dizer que quando a gente fala de adoecimento, de condições de saúde, a gente sempre pensa nas pessoas que têm problema de saúde, a gente sempre olha para o outro, né? Mas quando a gente fala de AVC, a gente não tem como ser impessoal, como olhar ao redor e pensar naquela pessoa, né? Porque o número é tão grande, é tão assustador. A gente hoje tem um número mundial de em torno de 25% da população adulta, a população com mais de 25 anos de idade, tendo um AVC ao longo da vida. Eu tô falando de 1 a cada 4 pessoas no mundo inteiro tendo um AVC ao longo da vida. É um número que soa até estranho, pesado, mas é isso mesmo. E às vezes a gente recebe um paciente que tem um AVC e quando a gente vai fazer a avaliação, fazer as tomografias, a gente vê lá uma área de um AVC antigo, que muitas vezes o paciente
sequer foi atendido em um ambiente hospitalar porque teve algum mal-estar que não foi avaliado em determinado momento. A gente chama isso de AVC silencioso. É aquele AVC que aconteceu, que está lá. A gente sabe que o paciente teve um AVC, mas não necessariamente ele teve um quadro clínico tão exuberante que o levou a procurar assistência médica. A gente tem mais de 20% de casos de pacientes que apresentam AVC silenciosos. É uma condição associada a uma mortalidade muito alta. Os números no país são altíssimos. No estado da Bahia, são cerca de 23 mil casos de AVC a cada ano. É um número muito alto. E o impacto disso é gigante, né? Porque a gente está falando de uma condição que tanto mata, mas também deixa um grau de incapacidade significativa caso o paciente, dependendo da gravidade do AVC, dependendo da assistência e do acesso que esse paciente teve ao tratamento no momento agudo. Existe algo muito importante, que é o tempo janela, né? Que é o tempo de socorro desse paciente. Vamos falar um pouco sobre isso? Cris, eu fico muito feliz de você me perguntar isso, porque e até compartilhar algumas experiências contigo. O que é que acontece? Antes, a gente não tinha grandes opções de tratamento quando a pessoa tinha um AVC. Ela tinha um AVC, ia para o hospital, a gente dava suporte para evitar que o paciente tivesse uma piora clínica e para cuidar do doente de maneira geral e mandar ele para casa com o melhor tratamento. Hoje, a gente tem tratamentos que podem ser feitos quando o paciente chega muito rápido. Tem 2 tipos de tratamento. A gente tem um deles é a trombólise, que é a terapia de reperfusão química. O que é a trombólise? É um medicamento que a gente administra na veia do paciente quando ele tem um AVC e ele chega no hospital nas primeiras 4 horas e meia após o início dos sintomas. E a trombectomia é quando o médico faz tipo um cateterismo cardíaco, ele faz uma punção arterial, chega lá dentro e tira o trombo lá do vaso sanguíneo do paciente. Por que é tão importante falar da trombólise? Porque aqui em Feira, hoje, o tratamento que a gente tem disponível na rede SUS e na maioria dos serviços privados é a trombólise. Hoje, se o paciente ele tem sinais e sintomas de um AVC e ele chega na porta do hospital que tem condição de prestar assistência adequada, no caso é o Clériston Andrade, nas primeiras 4 horas e meia do início dos sintomas, ele vai entrar imediatamente. Esse paciente não é um paciente que é para ir para a UPA. Se ele for para a UPA, ele vai ser assistido e a UPA, integrada com o hospital, entra em contato e manda esse paciente correndo para a gente, com o objetivo que ele chegue nas primeiras 4 horas e meia. Ele chegando, ele vai passar por toda uma avaliação pela equipe de emergência, a equipe da neurologia, e se ele tendo indicação, ele vai receber esse tratamento. O medicamento ele ajuda a dissolver o trombo e isso pode ser uma mudança total no resultado que esse paciente vai ter depois do AVC. Então, teve sinal e sintoma do AVC, não é para ficar esperando em casa melhorar, não é para procurar outro serviço, liga para o SAMU, o médico do SAMU orienta, ou a própria equipe do SAMU vai buscar, ou vai direto para a porta da emergência para ter um atendimento rápido e receber, se possível, se indicado, o tratamento adequado. Tá aí, gente, uma prestação de serviço. O Hospital Clériston Andrade hoje já não é porta aberta para muitas doenças, mas nos casos de infarto e AVC, você pode ir diretamente para o hospital. Não fica aguardando melhorar, não fica aguardando o dia amanhecer para levar o paciente, porque os sinais são claros, né, doutora? Sim, Cris, os sinais são claros. E é muito importante que todo mundo saiba identificar os sinais. E aí, eu tô falando de todo mundo, tô falando da criancinha que tá dentro de casa, porque se o pai, se a mãe, se o avô passar mal, a criancinha sabe que aquilo pode ser um sinal de AVC, e isso é importante. Hoje a gente fala de educação até nas escolas, para as crianças saberem os sinais e sintomas, mas de todo mundo, de maneira geral, saber o que pode ser sintoma de um AVC. Quais são? A gente ensina para todo mundo a siglazinha que eu já te ensinei, Cris, algumas vezes, que é SAMU. Você já é professora, SAMU. Isso é disseminado no país inteiro e a ideia é usar como mnemônico. O S é sorria. Se você acha que a pessoa pode estar tendo um AVC, pede para ela dar um sorriso. Se a boca tá torta, meio desviada para um lado, pode ser um AVC. O A é de abrace. Pede para a pessoa levantar os braços como fosse dar um abraço. Se na hora que ela faz isso, o braço fica fraco, pesado, ela não consegue levantar, pode ser um AVC. O M é pede para cantar uma música ou falar uma frase. Se a fala tá pesada, embolada, pode ser um AVC. E o U é de urgente, chame o SAMU.
Além disso, tem outros sintomas que podem aparecer no paciente com suspeita de AVC, que é aquele paciente que estava bem, de repente teve uma tontura súbita de uma hora para outra, que depois ficou sem conseguir andar, incoordenado, com dificuldade de pegar nas coisas. Isso pode ser um AVC. Uma dor de cabeça de forte intensidade, mas não é aquela dor de cabeça que a gente sente todo dia. É aquela dor de cabeça que a pessoa parece sentir uma pancada na cabeça, que chega a ficar suando frio e a pior dor de cabeça da vida. Em alguns cenários, essa condição também pode ser, sim, um AVC e precisa ser investigada. Tá aí, não deixa para depois, nas primeiras 4h30, corre para o hospital, corre para a emergência. Nós vamos falar sobre o Congresso. Dentre os principais temas discutidos ali, que serão discutidos nessa imersão de 3 dias, quais a senhora gostaria de chamar mais atenção a respeito do NeuroInter? Eu acho que a gente vai ter muita discussão importante, principalmente direcionada a AVC. O primeiro dia, um dia voltado para a discussão de AVC, a gente está trazendo 2 dos principais especialistas do país em AVC, doutora Jamaria Oliveira e doutora Sheila Martins. Doutora Sheila Martins vai estar presente no segundo dia. E a ideia é falar sobre acidente vascular cerebral, sobre políticas públicas de saúde para cuidado ao paciente com acidente vascular cerebral e principalmente sobre o que tem de mais atual e todas as possibilidades que a gente tem de aumentar esse tempo que a gente pode ofertar um bom tratamento ao paciente com AVC agudo. Além de AVC, a gente vai ter muita discussão sobre novas terapias para algumas doenças que elas estão presentes, que têm um impacto muito grande, como esclerose múltipla, miastenia graves. A gente vai ter uma sessão plenária com o Dr. Bruno Bacelar sobre miastenia graves, que também vai ser muito importante. E a gente vai falar sobre o cuidado de maneira geral ao doente neurológico, tanto em condições agudas quanto em condições crônicas e as complicações associadas a isso, como o que é que se pode fazer do processo de reabilitação. Eu acho que, de maneira geral, o evento está bem completo e vai ser muito enriquecedor. Qual o público-alvo, doutora? O público-alvo são profissionais de saúde e estudantes da área de saúde. A gente vai ter um número importante de pessoas direcionadas para aprender mais sobre isso. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, estudantes da área de saúde de maneira geral. Vai acontecer aonde? Será no Centro de Convenções de Feira de Santana, Cris. O Centro de Convenções está muito bonito, com uma estrutura incrível e eu acho que vai ser muito enriquecedor para a nossa cidade receber um evento desse porte. Foi um desafio da Sociedade Baiana de Neurologia. Na verdade, a Sociedade Baiana queria fazer um evento em alguma cidade do interior e eu conversei com o presidente da sociedade e a gente chegou à conclusão, por que não Feira de Santana, né? Feira de Santana, que é essa terra de tantos encontros, que é uma cidade que tem tanto impacto no nosso estado. Mas, de todo modo, vai estar vindo gente do estado todo e isso vai ser muito bom. Parabéns, eu conheço o Renato, eu sei que tudo que Renatinha coloca a mão, eu chamo de Renatinha, porque é por conta do relacionamento que eu tenho com ela, tudo que ela coloca a mão dá certo e geralmente é algo muito grande, gente. Renata é a idealizadora da Corrida de Prevenção ao AVC do Hospital Cléristo Andrade, que esse ano já vai estar na 6ª edição. Para a gente encerrar, fala um pouquinho sobre a Corrida de Prevenção ao AVC, quando vai acontecer, se as inscrições estão abertas. Claro, Cris. A corrida, ela vai acontecer dia 18 de outubro. Ela sempre acontece em outubro e você está com a gente desde a primeira edição. Eu acho que ver o crescimento da corrida, o tamanho que ela está hoje, o impacto que ela tem na vida das pessoas, porque o objetivo da corrida sempre foi fazer com que as pessoas tivessem a intenção de praticar atividade física e diminuir o risco de ter um AVC, além disso chamar a atenção para uma causa tão importante. Esse ano ela é dia 18 de outubro, as inscrições já estão abertas, sim. O evento vai ser na mesma proporção dos últimos. A gente tem expectativa de público em torno de 2.000 pessoas e é isso que a gente tem atingido nos últimos eventos. E eu acho que vai ser muito bonita. Importante falar que é um evento sem fins lucrativos, com o objetivo mesmo de levar essa causa. Eu acho muito lindo, eu participo sempre. Na abertura vem sempre pacientes que já tiveram AVC, pessoas que já tiveram algum tipo de comorbidade e eles é que abrilhantam na abertura da corrida. É algo muito lindo de ver.
Sim, é muito bonito, eu sempre fico muito emocionada. É aquele momento que a gente reencontra pacientes e é um evento para a família, Cris. Então, é para o adulto, para o idoso, para a criança, para todo mundo, para quem é corredor profissional, para quem não é atleta profissional também. Então, a ideia é estar ali falando de saúde, incentivando uma prática saudável, que é a rotina de atividade física. Para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse aqui uma mensagem para os nossos ouvintes, estudantes, profissionais de saúde e também para a população de forma geral, sobre a importância da atualização científica e principalmente da prevenção das doenças neurológicas. Então, você que é profissional de saúde, estudante, você ouvinte que não é da área de saúde, mas também se interessa por aprender mais, a atualização científica, a busca por conhecimento, ela tem que ser contínua, ela precisa ser diária. A gente não pode se conformar com aquilo que a gente já aprendeu lá atrás, porque a medicina ela está mudando o tempo todo, as informações elas chegam assim como uma tempestade e a busca por atualizações, o momento de se encontrar para compartilhar conhecimento é um momento muito importante. Por isso eu conto com a presença de vocês no Neurointer. As inscrições elas foram encerradas, mas como houve muita procura, nós abrimos um lote extra com algumas vagas que já está no finalzinho, então quem quiser se inscrever, não espere para o dia, possivelmente a gente não vai ter mais inscrições no local. Procure sua vaga, procure o site do Neurointer, acesse, entre no Instagram também e se inscreva nesse evento que vai ser muito impactante. Eu acho que a gente tem uma máxima do Neurointer que se você não for, só você não vai. Então, a gente conta com a presença de toda a população de saúde nesse evento e muito obrigada, Cris, pelo convite, por me permitir compartilhar com vocês a expectativa desse momento e também falar um pouco de saúde, que é tão importante para nós. Isso mesmo. O Instagram é @neurointer. Neurointer. Então tá fácil, gente. Corre que já estão com as inscrições praticamente encerradas, temos poucas vagas. Renata, muito obrigada por separar esse tempo para estar aqui conosco, falando de assuntos tão importantes como neurologia e também sobre esse congresso, AVC, enfim. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Cris. Obrigada pelo convite e que a gente se encontre no Neurointer para falar um pouco mais sobre isso. Gente, esse foi mais um Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Você ouviu no Bom Dia Feira, Direto ao Ponto, com Cristiane Melo.